Alguma vez você já ficou acordado à noite, olhando para o teto, com o coração apertado, perguntando-se como chegou até aqui? Alguma vez sentiu que tudo o que construiu com as próprias mãos, com suas madrugadas, com o seu suor, de repente se tornou frágil, como se uma rajada de vento pudesse levar tudo embora? Escute isto com calma. Não é por acaso que você está aqui agora. Fique até o final. Se isso ressoa com você, inscreva-se e caminhe comigo por mais alguns minutos. Não venho te dar respostas rápidas. Venho caminhar com você na escuridão e acender uma luz. Quero te contar uma história que parece simples, mas que esconde uma verdade profunda. A história de um fazendeiro, um homem do campo, trabalhador, teimoso como a terra que arou por décadas. Não era um homem de fé, não porque negasse a Deus com palavras, mas porque nunca falou com ele. Para ele, a vida era trabalho, contas, clima, dívidas, plantio e colheita. Se o céu ajudasse, ótimo. Se não, era aguentar. Ele dizia que fé era coisa de quem não tinha o que fazer, que o único real eram suas mãos e seu trator. Aquele trator era seu orgulho, não por luxo, mas porque era a extensão do seu corpo. Com aquele trator, ele levantou a terra, alimentou sua família, pagou estudos, sustentou promessas. Cada barulho do motor era familiar, como o batimento de um coração conhecido. E numa manhã, sem aviso, sem drama, sem relâmpagos no céu, o trator desapareceu. Roubado, simples assim. A terra ficou ali, aberta, esperando. O galpão vazio, o silêncio pesado. Você consegue imaginar esse momento. Chegar cedo com o café ainda quente e encontrar um vazio onde antes havia algo vivo. Aquele homem ficou parado, sem se mover, como se o mundo tivesse dado um passo para trás. E ali começou a verdadeira perda. Não do trator, mas da certeza, da segurança, da ideia de controle. Naquela noite, ele não dormiu, nem na seguinte. Sua mente virou um campo sem cerca, pensamentos entrando e saindo como animais selvagens. E agora? Como vou pagar? Por que comigo? Tudo está desmoronando. Ele nunca tinha sentido um medo assim. Um medo silencioso, que não grita, mas aperta. Um medo que fala quando ninguém mais está acordado. Talvez você conheça esse medo. Talvez você não tenha perdido um trator, mas perdeu algo que te sustentava. Um trabalho, um relacionamento, a saúde, a paz. E de repente percebeu que sua força não era tão forte quanto pensava. Aquele homem, o fazendeiro sem fé, começou a fazer algo que nunca tinha feito. Começou a falar, não com alguém, mas para cima. Ele não sabia rezar. Não conhecia palavras bonitas. Apenas disse: se o Senhor estiver aí, me ajuda, porque eu já não consigo. E às vezes, isso é suficiente para abrir uma porta. Jesus disse algo que muitos ignoram. Em Marcos 7, 21, ele ensinou que do interior do homem saem os pensamentos e que ali se forma o que depois governa a vida. Escute isso. O campo mais importante não é o que você trabalha com as mãos. É o que você cultiva na mente e no coração. É ali que tudo se decide. O fazendeiro começou a perceber que tinha trabalhado a terra a vida toda, mas havia negligenciado o seu interior. Tinha semeado esforço, mas não esperança. Controle, mas não confiança. E quando o trator se foi, ficou exposto àquilo que não tinha sido trabalhado por dentro. Talvez você também tenha sido forte por fora, mas exausto por dentro. Talvez tenha aprendido a sobreviver, mas não a descansar. E Jesus não veio apenas para perdoar pecados. Veio para nos ensinar a viver livres por dentro. João 8:32 diz que conhecer a verdade nos liberta. E alguns versículos depois, em João 8:36, ele é claro: se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Ele não fala apenas de liberdade externa, fala de correntes que se quebram na mente. Como isso funciona?
Pense em uma semente. Uma ideia cai na terra. Se a terra é fértil, a semente cria raiz. Se não, seca. Os pensamentos são sementes. Aqueles que você permite ficar se transformam em crenças. As crenças guiam decisões e as decisões moldam destinos. Não é magia, é um processo silencioso. Romanos 12:2 nos chama a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Renovar não é maquiar, é mudar a estrutura. O fazendeiro começou a perceber os pensamentos que o dominavam. Medo constante, culpa por não ter protegido melhor o trator, ressentimento contra a vida, ansiedade pelo amanhã. Uma mentalidade de escassez que dizia, este é o fim. E cada um desses bloqueios tinha uma voz. E cada voz precisava ser confrontada com a verdade. O medo, aquele medo que te faz imaginar o pior. Jesus disse em Mateus 6:34, para não nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque cada dia traz o seu próprio cuidado. Não é negar a realidade, é não carregar hoje o peso do que ainda não existe. O fazendeiro começou a dizer a si mesmo, mesmo tremendo, hoje eu respiro, hoje eu dou um passo, amanhã não me pertence. A culpa, aquela voz que acusa, que traz erros passados como se fossem sentenças eternas. Jesus não veio para condenar, veio para restaurar. Quando a culpa aparecia, aquele homem repetia uma frase simples: eu aprendo, eu não me destruo. E pouco a pouco o peso diminuiu. O ressentimento, esse bloqueio silencioso que endurece o coração. Mateus 6. 14:15 nos lembra que o perdão não é um favor ao outro, é uma libertação para você. O fazendeiro precisou perdoar ladrões que nunca viu, não porque merecessem, mas porque ele merecia paz. O perdão não apaga o passado, ele quebra correntes no presente. A ansiedade, esse ruído constante. Paulo escreveu em Filipenses 4:8 que devemos focar no que é verdadeiro, justo e puro. Não é negar problemas, é escolher onde a sua atenção repousa. O homem começou a criar pequenos momentos de silêncio, sem rádio, sem notícias, apenas respirando, dando espaço para Deus, a escassez. Essa mentalidade que diz que nunca é suficiente, que sempre falta, que tudo acaba. Isaías 55:11 declara que a palavra de Deus não volta vazia. Quando o fazendeiro começou a ler, mesmo sem entender tudo, algo começou a brotar. Esperança não como emoção, mas como raiz. Você percebe o processo? Não foi de um dia para o outro. Houve recaídas, dias de raiva, dias de dúvida. Como Pedro andando sobre as águas em Mateus 14. Enquanto olhou para Jesus, avançou. Quando olhou para a tempestade, afundou. E mesmo assim Jesus o segurou pela mão. Não o deixou cair. Um dia, o fazendeiro percebeu algo. O trator era importante, sim, mas não era sua fonte. Sua identidade não estava em uma máquina, estava em algo mais profundo. Ele começou a fazer algo que nunca tinha feito: agradecer. Agradecer pelo que ainda tinha, pela terra, pela vida, pela chance de começar diferente. 1 João 4,18 diz que o amor perfeito lança fora o medo. E quando o amor entra, o medo perde força. Quero que você imagine uma cena, uma porta diante de você. Do outro lado, a mesma vida, as mesmas circunstâncias. Mas na sua mão há uma chave. Essa chave é a sua decisão interior. Você pode continuar reagindo pelo medo ou pode responder pela fé. Não fé como conceito, mas como confiança ativa. Talvez hoje você não recupere o que perdeu. O fazendeiro não recuperou seu trator imediatamente, mas recuperou algo muito mais valioso: clareza, paz, direção. E com o tempo, novas oportunidades chegaram. Não porque a vida ficou fácil, mas porque ele mudou por dentro. Escute isso: a sua mente é um jardim. Você não pode impedir que algumas sementes caiam, mas pode escolher quais vai regar.
2 Coríntios 10, 4, 5 nos lembra que temos armas espirituais para derrubar argumentos e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Cada vez que um pensamento te disser, você não consegue, você pode responder, eu não caminho sozinho. Cada vez que disser, já é tarde, você pode declarar, Deus ainda está trabalhando. Cada vez que disser, este é o fim, você pode afirmar, isso é um processo. Pense na sua vida agora. O que você perdeu que tirou o chão debaixo dos seus pés? Que silêncio te obrigou a ouvir o seu interior? Não é castigo. Pode ser um convite. Uma pausa forçada para realinhar. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Te convido a escrever nos comentários uma frase simples, do coração. Algo como, eu escolho renovar minha mente, ou eu escolho a fé. Não por mim, por você. E se você conhece alguém que está vivendo uma noite longa, compartilhe isso com essa pessoa. Às vezes, uma palavra chega exatamente no tempo certo. O fazendeiro aprendeu que fé não é negar a realidade, é enxergá-la com outros olhos. Aprendeu que perder algo pode abrir espaço para encontrar algo mais profundo. E você também pode aprender isso, passo a passo, sem pressa, com paciência. Deixe isso cair no seu coração. Você não está sozinho. Você não está atrasado. Você não está quebrado sem conserto. Existe um caminho que se abre quando você decide confiar, mesmo sem ter todas as respostas. Que a paz de Deus cubra sua mente nesta noite. Que você encontre descanso e que amanhã, ao acordar, dê mais um passo com esperança. Amém.